A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelas suas misericórdias que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. O Senhor é santo, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque não tem outro lugar melhor para estar do que na Tua presença, Senhor. Nessa manhã, eu quero Te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido em nossas vidas, por todos aqueles que estão aqui, que vão assistir depois, pela vida da Neide, que o Senhor continue abençoando, Pai, que o Senhor continue derramando a sua graça sobre nós. Te peço hoje pelo pai da Elisângela, que o Senhor venha estar abençoando eles, que o Senhor venha estar cuidando, e que essa enfermidade, Senhor, seja uma maneira de uma transformação e uma conversão de espírito e de coração, para entender que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que dá vigor, que dá vida. Então, que tudo isso sirva como um aprendizado, Pai. Mas que a sua vontade seja sempre, Pai, soberana sobre o nosso querer, sobre a nossa vida, Pai. Espírito Santo, vem nesta manhã, se conecte ao nosso espírito e ministre sobre as nossas vidas, para que possamos compreender a tua leitura, para que possamos entender a tua palavra e para que a gente possa entender tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas, para que o seu nome seja louvado, para que o Senhor seja glorificado, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Continue falando conosco, continue ministrando para nós, Pai. Seja com a nossa nação, desperta teu povo, desperta tua igreja, para que o seu nome seja glorificado, para que eles venham a entender tudo, Pai, que o Senhor tem preparado para eles. Venha também trazer paz a Jerusalém, venha despertar aquele povo, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado e para que eles descubram e para que o coração deles se abram para o Senhor e que eles entendam que Jesus é o Messias e que a sua volta é iminente. Em nome de Jesus, eu sou grato por tudo que faz, por tudo que vai fazer, porque a Ti, Senhor, seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Bom dia, Vanderlei! Bom dia. Tá nevando aí também ou não? Ai, nevando, chovendo, debrinando, tá tudo. Choveu a noite inteira. Olha só. Ontem, na hora que eu fui deitar, tava Não foi úmido que é frio seco. Tava falando, Neide. Não, ontem, na hora que eu fui deitar, que eu olhei, tava 14 graus. Tá bom, tá bom. Mais uma prova. Vamos lá, então a gente vai ler Ezequiel 40. A gente vai entrar agora do 40 até o 48, na visão que Ezequiel teve do terceiro templo. Então vamos lá, Ezequiel, versículo 40. Acho que agora a gente dá uma deslanchada, né? Porque não tem muito o que... Só Deus sabe, vamos lá. Ezequiel 40. Ezequiel é levado a Jerusalém. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, do 10º dia do mês 14, ano após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou para lá. Uma visão, em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade, para o lado sul, e me levou para lá. E eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto à ponte e tinha na mão um cordel de linha e uma cana de medir. Se a gente parar para pensar aqui, ele está tendo quase a mesma coisa que o anjo deu para João em Apocalipse medir o templo, né?
O homem me disse: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. O portão do leste. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu a linha do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2 metros e meio. E o limiar do portão junto ao vestíbulo da porta interior tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinha 1 metro. O vestíbulo do portão estava voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras, e do lado de cada lado, cuja medida era a mesma para cada um. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, e era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6 metros e meio. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta, que tinha meio metro de espessura. Cada câmara tinha Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, e deu 12 metros e meio. As portas das câmaras ficaram uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. E o átrio se estendia até a, os pilares ao redor da porta, desde a dianteira do portão da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior. A distância era de 25 metros. Havia também janela com ribas fixas, sus, sus, su- superpostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao redor pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. O átrio exterior. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento interior. Então, mediu a largura desde a dianteira do portão interior para a dianteira do átrio interior, e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. Portão do norte. Quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu e seu comprimento e sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro. Os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas do primeiro portão, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. As suas janelas e seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas as mesmas medidas do portão que dava para o leste. Subia-se para esse portão por 7 degraus, e os seus vestíbulos estavam diante dele. Esse portão do átrio interior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão para o outro e deu 50 metros.
o portão do sul. Então ele me levou para o portão do lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinha as mesmas dimensões dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como das outras janelas. O comprimento era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus e seu vestíbulo estava diante dele e tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto como no lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão e dava para o sul. Ele media um, ele media de um portão ao outro, na direção sul, e deu 50 metros, o átrio interior do portão sul. Então ele me levou ao átrio interior pelo portão sul, e ele mediu o portão sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As câmaras e as suas pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinha também janelas ao redor de seus vestíbulos. O comprimento O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares e sua escada tinha 8 degraus. O átrio interior, o portão do leste. Depois ele me levou ao átrio interior para o leste e mediu o portão, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor de seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas em seus pilares, de um e do outro lado, e as suas escadas tinham 8 degraus. O átrio interior do portão norte. Então me levou ao portão do norte e mediu. Tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras e seus pilares e seus vestíbulos e as suas janelas ao redor. Ao comprimento era de 25 metros e de a largura de 12 metros e meio. E seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas em seus pilares, e do outro lado, e suas escadas tinham 8 degraus. O edifício perto do portão norte. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam os holocaustos. No vestíbulo do portão havia 2 mesas, de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão norte, havia 2 mesas, e do outro lado do vestíbulo do portão havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 do outro lado do portão. 8 mesas sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavadas. Tinham 75 centímetros de comprimento e de largura, meio metro de altura. Sobre elas se punha os instrumentos com o que matavam cadê? Me perdi. Com o que matavam os animais para os holocaustos e os sacrifícios. Ganchos de 7,5 cm de comprimento estavam fixados à parede e toda a sua extensão, mas a carne para o sacrifício estava sobre as mesas. Fora do portão interior, no átrio de dentro, estavam 2 câmaras. Uma ficava do lado do portão norte e dava para o sul. Outra ficava ao lado do portão sul e dava para o norte.
Ele me disse: essa câmara que dá para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. A câmara que dá para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se aproximam do Senhor para servir. O átrio interior do templo. Ele mediu o átrio e tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, um quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, mediu cada pilar do vestíbulo, 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do portão era de 1,5 metro e de um lado e 1,5 metro do outro. O comprimento do vestíbulo era 10 metros e a largura de 6 metros. Era por era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Eu estava lendo aqui, eu estava pensando uma coisa. A gente tem um portão no norte, um portão no sul e um portão do leste. Cadê o do oeste? É isso, né? Uhum. Tô enganado não, né? É. Aí, se a gente pegar lá o monte do templo, onde tecnicamente será construído, onde há essa ideia de construção do terceiro templo, porque na teologia existem duas visões, né, de que esse templo aqui é meio que espiritual, que é algo que vai acontecer no milênio, e tem outra linha também que acredita que essa é a construção do terceiro templo que vai ser construído para o anticristo fazer sua abominação lá dentro. Só que eu tô lendo aqui, tô pensando aqui, por que que não tem o portão do oeste? Porque lá no monte onde o templo tem que ser construído, já existe, eu até mandei um vídeo esses dias, um tratado para que de um lado esteja o templo, né, dos judeus, e do outro lado vai continuar a mesquita dos muçulmanos. Então, tipo assim, o que é sagrado para o muçulmano não é a cúpula dourada que a gente vê lá, e sim a mesquita de prata que tem do outro lado. A cúpula dourada, ela só está ali, ela protege a pedra fundamental, que seria mais ou menos aonde Abraão foi para sacrificar Isaac. Então, aquele local é meio que sagrado, tanto para o judeu como para o muçulmano. Porque para os muçulmanos, eles acreditam que ali também foi da onde Maomé foi elevado ao céu. Então, quando houver esse símbolo de paz, e aí lendo aqui você percebe, por que que não tem o portão pro oeste? Porque um portão pro oeste daria para a mesquita. Então não tem lógica ter um portão virado para um lado que não tem acesso. Cara, é muito louco isso. É por onde Jesus vai entrar, né? Portão Dourado. É nesse lugar, é nesse lugar. O portão dourado, a muralha tá ali. Que ninguém entrar por ali, né? Que ficou tipo um lugar protegido, né? É o Você tá falando. portão dourado, eles fecharam, na verdade, né? O portão dourado ele tá fechado, lacrado. Uhum. Na frente dele, ainda por cima, é um cheiro de túmulos. Só que a ideia do. Vamos colocar a ideia do terceiro templo. A ideia do terceiro templo é Jesus vai entrar nele só depois, entendeu? Só que aí vai acontecer umas coisas aqui nesse templo, e aí entra a parte que todo mundo fala que isso é uma visão espiritual de um templo do milênio do que de um templo agora. Então vai ficar essa ideia, essa discussão, porque vai falar que dele vai sair rios de água viva, entendeu? Então, esse templo ele pode ser construído agora mesmo, para o terceiro templo, onde os judeus vão voltar a adorar, onde o anticristo vai ali, vai se proclamar Deus, e pode continuar por um milênio, para quem tem a visão pré-milenista, e por aí vai, entendeu? Mas não tinha parado para pensar, não reparar nisso, que não tem o portão do oeste,
porque o templo vai ser construído do lado da mesquita muçulmana. Vamos para o 41, que agora não tem muito o que ficar discutindo, né? Afinal de contas. Uhum. 41. Depois do homem me levou ao santuário eterno e me deu batentes, e largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado delas tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário inteiro. Tinha 10 metros e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quatro laterais sobrepostos uns aos outros ficavam em 3 andares, tinham em cada andar havia saliência em torno de toda a parede do templo, para servirem o pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede. Esse incrustado é encostado, né? Deve ser, né? É incrustado. Encostado, né? Para que não fosse encostado na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas excedentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também a andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo foram construída uma base formando alicerce dos quartos laterais. Eram do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais eram de 2,5 metros de
espessura. A área aberta entre os quartos laterais, todo o templo e os quartos dos sacerdotes eram de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul, e a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todos o templo. O prédio em frente do pátio do templo no lado oeste media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura. Em torno à sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo, tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado este, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado era de 50 metros. A santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três dutos, tudo o que estava do lado de fora, inclusive as soleiras, foram revestidos de madeira. Igualmente estavam revestidas o piso, a parede, até a altura das janelas, e as janelas no espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes a intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e tamareiras em relevo as tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados, e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo, desde o chão até a área acima da entrada. Havia querubins
e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. Os santuários externos tinham batentes retangulares e o que ficava em frente do santuário dos santos era havia havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado, seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor, tanto o santuário externo no quarto. O santo dos santos tinham portas duplas, cada porta tinha 2 folhas articuladas, e nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes. Havia também saliência de madeira na frente do pátio. Nas paredes laterais do pátio havia janelas e estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Foi esse aí, modelo do templo. Modelo e tamanho. Eu estava olhando aqui, está mostrando como o cuidado, né, do lugar, como Deus, a decoração do templo, ela indica a importância da beleza e da excelência na adoração a Deus. Como Deus está mostrando ali para ele os detalhes do templo, né, de como tem que ser. Os querubins, as palmeiras, representando a presença do Senhor, sua bênção sobre o povo. E ali ele fala do altar, de tudo. Então é tudo muito detalhado para que seja feito dessa forma, né? Com excelência. E o templo, ele é um lugar sagrado onde tudo é feito de acordo com o plano e a vontade de Deus, né? E é um lugar onde as pessoas podem experimentar a presença e a bênção de Deus. Da mesma forma, nossas vidas e a nossa igreja também deve ser santas, ordenadas, orientadas para a vontade de Deus. Então devemos buscar sempre santidade em todas as áreas das nossas vidas e oferecer a Deus da melhor maneira, né? E interessante que toda a descrição que ele vai dando aqui do templo tem medida diferente, né? E, vamos supor, ele fala aqui no 13, assim mediu a casa do comprimento de 100 covados, como também o lugar separado do edifício, suas paredes, 100 covados de comprimento, tal. Mas no 4, que você vai ver, ele fala assim, ó, também mediu o seu comprimento 20 covados e a largura 20 covados diante do templo e disse, este é o santo dos santos. Aqui as medidas ele fez iguais, né? Tipo assim, ele fez extremamente iguais, tipo assim, aqui onde o santo dos santos, a perfeição. As coisas vão ser certinho onde será destinado para o santo dos santos. Eu achei isso aqui interessante. Ano passado, quando a gente leu isso, eu fui tentar estudar algumas coisas sobre a construção do templo e achei interessante, igual você falou, né? Aqui na NVI, tanto na NAA, eles já traduzem isso para metros, né? E aí o cara tava falando assim, quando você lê no o original, assim, você trouxe côvados, né? E aí você fala assim, cara, aí você começa a ver que os números indicam muitas coisas sobre a perfeição.
que o Senhor tem, o cuidado que o Senhor tem para que as coisas sejam, igual como você falou, perfeitas. E o, e o Senhor fala muito através de números. Na minha outra versão ele já fala realmente. O comprimento ele já fala. Medir o comprimento do santuário interno, que totalizou 10 metros. Ele coloca por metros também. O cara, quando eu estava estudando, né, o cara falou assim, quando traduz para o metro, você perde a essência dos números. Parece que deixa de ser algo espiritual, vamos dizer assim, É. natural do homem, né? Aham. 20 côvados. Eu fico pensando assim que o anjo, no caso, tinha uma vara que tinha 3 metros, né? Pelo menos é o que ele fala ali. Como que ele mediu uma sala com 2,5 metros? Ele quebrava essa vara? E olha, pra poder dar medida. Tipo, cara, eu fiquei pensando assim, ele tinha que ter uma vara. Geralmente a gente vai usar uma de 1 metro, né? Que seria mais lógico, né? Uhum. Mas aí, depois ele também tinha uma linha de medir, né? E a linha é mais flexível, né? Ai, ai. Eu fiquei pensando, cara, como que ele vai medir 2,5 metros com uma vara de 3? Ai, ai. Você leu 42 pra gente, Neide? Leia. A restauração do templo, as câmeras santas. Depois disso, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmeras que estavam defronte do lugar separado, e que estavam defronte o edifício do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 covados. Em frente dos 20 covados que tinham o átrio interior e à frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia geleria contra geleria, em frente de 3 andares. E diante das câmeras havia um passeio de 10 covados de largura, do lado de dentro um caminho de um covado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmeras superiores eram mais estreitas, porque as geleiras tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares. Não tinha colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que debaixo do meio, de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, de frente das câmeras, no caminho do átrio exterior, diante das câmeras, tinha 50 covados de comprimento, pois o comprimento das câmeras que estavam no átrio exterior era de 50 covados, e eis que de frente do templo havia 100 covados. Por debaixo dessas câmeras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmeras, e o caminho que havia diante delas era de aparência das câmeras, que davam para o norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura. E todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas. E conforme as portas das câmeras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito para o caminho do oriente, quando se entra pelas portas, por elas. Então me disse, as câmeras do norte e as câmeras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmeras santas,
em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de manjares, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quanto aos sacerdotes, quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio interior, mas porão ali as suas vestiduras, como quem com quem ministram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja a face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas com uma cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com uma cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul com a cana de medir, 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu, com a cana de medir, 500 canas. Mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 larguras para fazer a separação entre o santo e o profano. É uma perfeição, tudo muito detalhado, né? Sim. Agora eu fiquei curioso. Eu vou dar uma pesquisada desse final aqui. O que ele quis dizer dessa separação do santo entre o santo e o profano? A sua comentada tem alguma coisa aí? Eu estou procurando aqui isso mesmo. Deu curiosidade sobre isso, né? Interessante. Porque será que ele está falando? Porque ele falou algumas coisas do lado oriente, né? Ele já fala, ele fala do 14. No 14 que ele fala, quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio interior, mas porão ali as suas vestes. Aí ele fala, né, ordem e disciplina. Os sacerdotes podiam usar suas vestes sacerdotais apenas no serviço sagrado. Isto é, eles não deveriam circular nas ruas ou ficar em casa com elas. As vestes simbolizavam autoridade e santidade, por isso mereciam um cuidado especial. Aí ele dá uma referência, né? Levítico 6, 10, 11, 16 e 23. De igual modo, o Criador zela pela ordem e pela disciplina. Ele requer do ser humano um comportamento disciplinado em sua vida pessoal, profissional e espiritual, para que assim colha os frutos da sua obediência. Na outra versão que eu tenho, mediu e lucido, né? Ele aqui fala. Eu tô relendo aqui numa outra tradução também. Ele fala para separar do santo do comum. E é um muro que fica ao redor. Deve ser dentro do templo já, para separar. Tipo, eu estava estudando esse dia sobre o templo, que ele tem um local comum, sabe? Que é um local onde todos podem estar, que é uma área externa. E tem um local que já é diferente, que é um local para os sacerdotes, né? Uhum. Só o sacerdote e os levitas podem entrar. E aí tem o Santíssimo, né? Que aí é só o sumo sacerdote. Que aí foi onde você leu ali, que é o local que eles trocam de roupa, né? Porque, se eu não me engano, quando os sacerdotes e os sumos sacerdotes entram na parte mais sagrada, né? Vamos colocar assim, do templo, eles já não usam mais aquele colete com as joias, sabe? Eles usam uma túnica totalmente branca, totalmente pura. E ela é, se eu não me engano, acho que ela é de linho, alguma coisa assim, mas tem que ser algo que eles também não pudessem. Isso está lá em Levíticos, que eles não pudessem transpirar. Então você não podia nem suar lá dentro. Então tinha que ser algo leve.
Na minha outra versão, ele já fala assim, ó, e deste modo ele vai fazer a conclusão, tá no finalzinho, ele fala assim, ó, e este muro servia para fazer a separação entre o que era santo e o que não era santo. Acho que é isso mesmo. Que é o acesso, né? É como se é como se a área de fora ali fosse um acesso comum. E aí, como se eu tô tentando entender, né? Como se aí, lá dentro, onde o sacerdote pode entrar, fosse já um local santo, onde as pessoas comuns já não poderiam entrar, né? E aí Tá? aí a gente volta lá para aquela história dos dois filhos de Arão, né? Que entraram Correto. bêbados e morreram, né? É. Mas eu vejo também que pode ser aquele povo que ia para oferecer o sacrifício, né? Para não ter acesso, será que não? Sim, então, Porque seriam considerados, né? o povo comum, né? Porque Comum, que ele fala. já no final aqui também fala que é separar o santo do comum, né? É, 250 metros de largura dos lados ali, 50 metros da largura para separar o santo do comum, no final, na minha versão. é como um exemplo nos dias de hoje, né? Vamos supor, tem igrejas que o altar para eles é um lugar santo, separado. O altar que muitos falam que não é o altar, né? Vamos dizer assim. É santo separado, mas é uma construção onde nem todo mundo tem acesso, tem uma certa reverência para poder subir ali, né? Um exemplo. É tirado para que as pessoas ali dentro da igreja tenham aquele lugar como um lugar mais santo, para que as pessoas possam ter acesso. Então, um exemplo, nem todo mundo pode subir. Hoje a gente vê que não, tem muitos lugares que, né, é um palco mesmo, ali acontece os shows, as apresentações, tudo. Mas tem determinadas religiões que no altar não coloca nem banda, não pode ter, não fica nada no altar, para que tenha essa reverência, né? Exemplo, a Universal é uma assim. Não, e as igrejas mais tradicionais pensam assim também. O Eu tive, altar é um lugar totalmente separado. é, Você não pode chegar de qualquer jeito, vamos dizer assim. Então dá essa reverência, essa hierarquia, né? Mesmo que foi feito por mãos humanas, vamos dizer assim. eu tive uma experiência de uma vez que a gente foi fazer missões no Paraguai, e a gente ficou numa igreja presbiteriana com base coreana. Então, o pastor lá, o líder, ele era coreano. E a parte do palco, né, vamos colocar assim, a parte do altar, ela era toda carpetada, e eles na hora de subir, eles faziam tipo uma reverência e usavam um chinelinho especial deles, sabe? Sabe quando, igual o japonês, quando entra em casa, tira o sapato e coloca um chinelo? Era mais ou menos isso. Aí foi a gente lá, os impuros, subiu lá e ficou pisando no negócio tudo sujo. Aí deu uns BO lá. Mas realmente existe, né, essa cultura de altar, de sal. Se você pegar assim, os mais tradicionais, tem gente até hoje que nunca subiu no palco ali porque é altar sagrado e ele não é digno. Mas para muitos isso tem quebrado, né? Mas quando eu trabalhava com fotografia, a gente penava muito quando a gente vai fotografar em igreja católica, que tem padre que não liga, ele fala, desde que vocês não me atrapalhem, e tipo, ficar muito em cima dele, né? Uhum. Mas tem uns que você não pode nem subir, você não pode nem chegar perto, você tem que ficar tudo ali embaixo, não pode nem subir no altar, eles mandam descer. Não, tem muito disso mesmo. Por um lado, é bom porque, tipo assim, o que eu vejo de bom nisso? Traz para as pessoas um respeito, né? Tipo assim, uma forma deles buscarem também uma santificação, de buscar também uma forma de separação, porque a gente aprende também que a gente tem que fazer da nossa casa um local onde a gente tem o nosso altar. O que seria? Um lugar separado para a gente fazer a nossa adoração, a nossa oração. Porque às vezes a pessoa constrói a casa inteira, mas não tem um espaço para ela ter um cantinho de comunhão. Então a gente aprende isso também, aprendeu isso ao longo dos anos, né?
que você Sim, tenha na sua casa o seu lugar separado, o seu santo dos santos, onde você possa se conectar ali com Deus. E eu vejo isso até naquele filme, quando a mulher ensina, né, para outra, que na casa dela tinha um quarto de guerra. sim. Era o quarto, é muito forte esse quarto de oração. E a gente tinha esse ensinamento lá, né? Que a gente tinha que ter esse lugar separado. A gente podia colocar uma cadeira, convidar ao Senhor a estar ali com a gente no momento que a gente fosse entrar em comunhão, tudo para levar a gente a ter essa consciência da separação, da santificação que era necessário buscar e estar se santificando. Então, isso eu acho que é de grande, na minha vida, assim, revalia, e até hoje funciona muito, porque ensinou a ter comunhão com Deus no particular, no íntimo, né? O... Tem uma história, agora eu acho que é isso mesmo. É, eu estava pesquisando para saber os nomes, porque eu não lembrava. Mas tem a história de Billy Graham, tem um documentário, né, sobre a história de Billy Graham, e não sei se você já viu, mas ele era criança, acho, adolescente, e a igreja levou eles para casa onde morava John Wesley, Não é, essa história foi é um outro grande top. pregador. E aí, do lado da cama do John Wesley, tinha um local onde ele sempre se ajoelhava e orava. Então, havia no chão 2 círculos de Marcado, né? marcado ali sobre onde ele ajoelhava ali e orava todo dia, né? E aí, quando eles perceberam, Billy Graham estava ajoelhado no mesmo lugar que John Wesley estava ajoelhado, pedindo unção dobrada. É tremendo. Cara, muito louco. Isso aí Muito, fala muito de ambiência, né? sim, Você entra num ambiente que tem algo diferente ali, você consegue sentir essa frequência. Você fala assim, espiritualmente falando, putz, tem alguma, né? Tem alguma coisa aqui que é diferente. Você consegue sentir isso quando você está. Assim como você também entra e você sente, putz, tem alguma coisa de errado aqui. sim, A frequência aqui não está legal, o exemplo. Quando você está espiritualmente falando, você consegue captar, vamos dizer assim, essa energia da ambiência, né? local. É tremendo isso, é tremendo isso. Eu, quando eu oro aqui em casa, uma das minhas, principalmente depois que a gente terminou e voltou para casa, né, depois da reforma, é que uma das minhas orações é que as pessoas pudessem sentir, sabe, Uhum. a presença do Espírito Santo no local quando elas entrassem. E realmente, quando a gente entrega esses locais, quando a gente consagra, quando a gente deixa tudo preparado, quando a gente chega nesse ambiente, é diferente de quando a gente chega em locais que não tem. Você percebe a E frequência. para te falar bem a verdade, cara, começa a frequentar algumas igrejas, você não vai sentir nada. Nada. Eu tive uma experiência assim, uma vez uma amiga minha me chamou para ir uma igreja pentecostais, né? Ah, tá tendo uma campanha assim, assim, assim. E tinha um pregador que tinha vindo de fora, de outro estado. Aí eu falei, então vamos lá, né? A gente pegou e foi. Mas, gente, eu quando entrei na igreja, aí eu sentei ali, putz, eu falava, Deus, será que eu não estou bem? Diante, assim, de Deus, porque eu falava, Senhor, eu não consigo sentir o Senhor aqui. Não que a gente precise andar sentindo alguma coisa, sabe? Mas, assim, tudo que estava sendo feito ali, eu não via vindo da parte de Deus, assim, espiritualmente falando. Era realmente, parecia que era um show do homem. Eu não conseguia ver Deus. E no final, e ele fazia umas revelações e revelava CPF. Gente, é uma coisa assim que na minha mente não consigo. Eu falava, Espírito Santo tem misericórdia, tem misericórdia. Aquele homem andava assim pela igreja lá, né? E o altar também, umas pessoas que estavam lá sentadas no celular, assim, você via que estava tudo Disperso. disperso, não havia como. Eu falei para minha amiga assim, cara, não tem como ficar aqui. E ela olhou para mim e disse, mas o que você tem? Eu falei, não sei se você está sentindo o mesmo que eu, mas eu sinto que Deus não está presente nesse lugar. E está me incomodando. E aí, quando estava acabando, ele pegou e falou assim, eu vou ficar na porta e vou pôr a mão na cabeça de todo mundo. Putz, na hora que ele falou assim, eu digo, na minha cabeça, você não vai, Agora. não. Eu não aceito, eu sou muito sistemática em relação a isso. Aham. Eu falei, onde é que tem outra saída? Porque aí eu olhei a igreja inteira, não tinha outra saída. E assim, luzes queimadas, sabe assim? Eu falo, gente, não, Deus que me perdoe, Senhor, mas
E eu fiquei incomodada, e como tinha muita gente, e aí na hora da saída, estavam as pessoas saindo assim como filhinhas para poder ele pôr a mão mesmo, porque você vê que as pessoas estavam ali porque, né? Sim. E aí eu aproveitei e fui sair correndo, ele não conseguiu pôr a mão na minha cabeça e segurou no meu ombro ainda. Aí eu saí de lá e eu sei que ele falou uns negócios que eu não me lembro bem, mas eu só falava, Senhor, que seja repreendido. Tudo que esse homem falou, eu repreendi, porque eu sei que, assim, na minha concepção, pode ser que eu esteja errado, mas eu não sentia que vinha nada de Deus ali. Ele te chamou de rebelde. Ah, deve ter sido. Porque eu saí tão acelerada, tão acelerada. E outro lugar também, eu já tive em outro evento assim, inclusive a igreja muito bonita, muito iluminada, mas a igreja cheia, foi uma conferência também, e a mesma coisa. Parece que tudo aquilo ali era um homem se glorificando. Eu fiz, eu construí, eu estou na frente desse trabalho gigantesco, sabe? Assim, Aham. então é muito. E já cheguei em lugares assim que ter tipo 10 pessoas e você falar assim, putz, Deus, o senhor está aqui 10 horas, sabe? Assim, sentir Deus no pastor que estava ali falando numa simplicidade. Então, assim, essa questão de ambiência manda muito frequência, muito. Que se tornou muito. Eu tive uma situação que eu não soube responder, fui questionar um amigo meu que é pastor sobre esse negócio de sentir, sabe? Que a pessoa veio questionar aquela hora que ela busca e ela nunca sentiu. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E aí ele falou assim, e eu não discordo dele não, que existe muito hoje essa ideia de tudo tem que sentir, e nem sempre você vai sentir, né? Deus também é racional, né? Nem sempre o tempo todo ele vai estar te arrepiando, vamos colocar assim, né? Exatamente. Traz E, clareza, né? e nem sempre o arrepio também vem dele, né? Às vezes é só mental seu. Então a gente tem que ser muito racional em algumas coisas. Bom dia, dona Leonilda. Bom E a dia. gente, Bom dia, bom dia. então a gente tem que ser Segura meu racional, cabo. tranquilo. A gente tem que ser racional em algumas coisas espirituais também, né? Então a gente não pode ser. É aquilo que eu falo, todo extremo é ruim. É ruim. Então você tem que estar sempre balançando e sempre e sabendo o que sentir. Então a gente tem que ficar. E aí, só que, cara, realmente é isso mesmo. Tem lugar que você senta, você entra assim. E aí eu tava pensando esses dias, eu acho que às vezes o que tem faltado muito, principalmente em algumas igrejas, é a falta de consagração da igreja. A igreja. Não é nem do líder, sabe? Mas da igreja. E isso já começa pelo líder, porque o líder não faz a igreja ter esse tipo de movimento, sabe? Então, às vezes eu penso assim, que se a igreja voltasse para essa ideia de se consagrar, pensando que hoje todos nós somos sacerdotes e não mais só o pastor, que todos nós temos acesso ao Senhor e todos nós devemos buscá-lo e adorá-lo, eu acredito que não existiria igreja vazia. Sabe, eu vejo às vezes assim, cara, igrejas grandes e vazias, mornas, frias, sabe? E às vezes não é culpa só de alguma visão, de algo que é muito racional, sabe? Eu tô trazendo assim a ideia do tradicional, sabe? A igreja bem tradicional, que ela é muito racional e às vezes acaba sendo pequena e vazia porque não parte para o lado espiritual. E às vezes é aquele negócio, Deus quer tanto derramar a bênção ali, mas aquelas pessoas que estão sentadas ali não estão preparadas para receber aquela bênção, porque não há uma busca real, sabe? E é muito superficial. E quando você falou dessa igreja lá que a gente entra, a gente não sente, me veio à mente de novo o quanto a igreja de Laodiceia, quando a gente vê lá em Apocalipse, as pessoas se preocupam, eu tenho essa visão que as pessoas se preocupam muito com o quente e com o frio, né? Que ela é morna. Eu já me preocupo com outra coisa, eu me preocupo que o Senhor está à porta, batendo, está na porta de uma igreja, batendo, pedindo para entrar.
Então, nessa igreja tem tudo de igreja, menos o Senhor lá dentro. Bem isso mesmo. E como... É a aparência de vivo morto, né? Não entendi, desculpa. É a aparência de que está vivo, mas já está vivo. Então, eu me preocupo mais com isso hoje, sabe? Que quantas igrejas grandes, quantas igrejas pequenas. A gente não pode falar A, B ou C, né? Mas vamos colocar assim, quantas igrejas que hoje o homem, como você disse, tá... É o eu. É eu faço, eu posso. Eu acompanho o Rafael Bittencourt e ele postou um vídeo no Instagram ontem de um pastor. Isso deve ser lá na África, para aqueles lados lá, porque... Pelo estilo do culto, sabe? Mas já a igreja grande e estruturada. O cara com uma bola de futebol e ele tava driblando os outros no espírito. Consegue entender? As pessoas vinham na direção dele, ele puxava a bola, as pessoas caíam no espírito, vamos colocar assim. Eu falei, cara, olha o homem inventando. É igual, lembra da unção do terno? Aham. Esse dia eu tava vendo uma matéria, lembra daquele cara que tinha a unção de fazer todo mundo cair? E foi uma febre, acho que nos anos 90, né? Vai ser. O Chegou cara a ser. porrava e todo mundo caía. E aí o cara fez um documentário de quem inventou isso não era ele. O Espírito Santo uma vez revelou para ele que quem estava fazendo isso para ele era o demônio, que não era o Espírito Santo. Que não tinha unção nenhuma do Espírito, que o próprio demônio enganou ele e ele começou isso. Porque quem quer você no chão não é Deus. Exatamente. Entendeu? Quem te quer no chão prostrado diante de... Lógico, é a nossa iniciativa. Olha a diferença. A nossa iniciativa de se prostrar diante do Senhor rendido é uma coisa. Ele pegar você e te jogar no chão, te obrigar a se render, é outra. Então não era ele, cara. E aí isso durou bastante tempo, né? Aqui no Brasil acho que não chegou tão forte como foi lá nos Estados Unidos. Mas é loucura, cara. E aí o cara que começou esse movimento, ele tem um documentário ele falando que depois de um bom tempo fazendo essa anarquia, né, vamos colocar assim, o Espírito Santo tocou ele e falou, cara, isso que você tá fazendo não vem de mim. E aí ele parou. E quantas pessoas não foram enganadas com isso? Esses dias agora eu vi um videozinho, esses vídeos que aparecem assim pra gente, às vezes, quando a gente abre ali o Instagram. E aí o texto estava assim, olha o avivamento que aconteceu nessa igreja. E aí eu fui abrir e vi, né? E aí eu comecei a me questionar, eu falei, mas aonde que eu consigo ver um avivamento aqui? Não estou dizendo, porque o que eu vi? As pessoas tudo, uma banda tocando muito, muito alta mesmo, muito... E as pessoas dançavam, pulavam e se jogavam, tal. E aí aquela euforia mesmo, sabe? Que vai dizer que era um descontrole mental, eu vou colocar essa palavra, totalmente. E aí veio assim dentro de mim aquele questionamento. Se as pessoas têm isso, esse comportamento, como avivamento, não estou dizendo que não seja, mas eu Neide, me questiono muito sobre muitas coisas. Aí me veio a seguinte pergunta: o que eles têm como comunhão e unção? Porque eu penso que uma pessoa naquela pulação que ela estava, a mente dela fica desgovernada, descontrolada. Por isso que ela cai, acontece uma série de coisas, tal. Então eu não consigo entender que aquele momento seria um momento, tipo assim, de avivamento. Eu, Neide, não consigo ver, porque eu vejo o avivamento algo muito particular e Deus, você e Deus, no sentido assim, você realmente ter a convicção de que você está em comunhão ali, que Deus está te dando um manjar diferente do que o que você tinha recebido e do que você estava recebendo. E ali você, a partir daquele momento, você consegue ter uma separação, porque a gente vê muito isso, as pessoas confundindo muito essas emoções da carne, emoções mental, vamos dizer assim. Um avivamento. É uma euforia como um avivamento. E se a gente for pegar acerca da palavra, era diferente quando a gente vê mesmo ali na parte do batismo com o Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos, unânimes num só lugar, né?
E o que eles estavam fazendo ali? Orando e buscando a Deus. E é muito interessante quando a gente vê sobre esse derramar de línguas ali, por exemplo, em Atos 2, que você acabou de falar, Ah, as pessoas não prestam atenção nisso. é. Que as pessoas pensam que não, houve um derramar de línguas. Eu já ouvi uma pessoa falando que só Pedro falou e todos entenderam. Eu Ó, falei, cara, vocês estão precisando ler a Bíblia mesmo, porque fala que todos falaram. todos falaram. E uns começaram a se questionar, porque, mas esse homem não são todos os mesmos, como uns falam a língua, outros estão, né? Então, Né? assim, Deus deu a cada um, putz, é tremendo, Deus deu a cada um uma forma diferente de adoração naquele momento. Só que eu acho interessante que antes disso acontecer, é isso que você falou, eles estavam reunidos juntos, orando, se santificando e buscando. Unânimes, não só. Então, assim, é muito, é muito. Então, hoje, eu trago muito essa triagem para minha vida, sabe? Assim, realmente, isso aqui, Senhor, eu preciso ter esse entendimento, que eu preciso buscar essa santificação, essa separação, para que todos os dias eu viva esse avivamento, espiritualmente falando, né? Porque a gente tem visto que muitos estão partindo para shows realmente, para idolatrias de músicas até, né? De homens que cantam. Então, assim, você vê que tem se perdido muito a essência espiritual das coisas. Sim. E na era dessas revelações, que estão sendo assim, a 3 por 1, 4 por 1, tem se perdido muito, 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 muito. É impressionante. Mas aí eu vejo que tudo isso é uma estratégia do inimigo, porque a palavra vai dizer o quê? Que nos finais dos tempos, muitos seriam, até os escolhidos seriam enganados. Enganados. Por conta desse falso avivamento, por Sim. conta dessas falsas profecias. Você vê muitas igrejas dessas tradicionais que trabalham com esse sistema de revelação, essas coisas, você veja no culto de ensinamento como as igrejas estão. E veja nos cultos que vai ter revelações como as igrejas estão. Então, o povo está sendo ensinado de uma forma errada, as pessoas estão sendo ensinadas a viver em busca de algo que alguém dê, e não em busca daquele que pode dar todas as coisas. Elas estão deixando a Bíblia de lado Exatamente. e buscando o conhecimento do homem. É bem isso mesmo. Ontem eu estava Tem- conversando com uma pessoa, e aí ela veio me visitar e começou a conversar. E ela sentada na minha frente, assim, parada, conversando. Aí uma hora ela falou assim, por que você está me olhando assim? Dentro de mim vinha assim, como que você pode, uma pessoa, né, parar e conversar com você 50 minutos e só querer falar de tudo, de todo mundo, sabe assim? A pessoa abre a boca, mas você viu fulano porque tá caído, porque também desigrejado, tá. Aí eu fiquei só ouvindo assim, ouvindo. Ela tá me olhando assim, eu falei assim, amiga, sabe por que eu tô te olhando assim? Porque depois que eu entendi a palavra de Deus mais a fundo, não raso como era antigamente, e eu entendi realmente o que está em Gênesis 2:26, a minha vida mudou. Aí ela, mas você quer dizer que fulano está certo porque fez isso e isso? Eu digo, eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, eu apenas estou dizendo que eu não vou abrir a minha boca para julgá-lo nem condená-lo. Porque isso não cabe a mim. Mas eu vou te dizer com toda certeza que eu vou orar por ele, eu vou, porque eu já senti isso na pele. Que é você estar no lugar, ser convidado a se retirar, e você, a partir daquele momento, ser considerado como se fosse um leproso. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu vou só orar. Aí ela, então tá. Depois eu venho pra gente conversar mais. Eu digo, vem assim, a gente conversar mais acerca da palavra. E falar de projetos de coisas boas, né? Mas aí, Sim. pensando assim, as pessoas, elas estão realmente perdendo o que Cristo mandou que fizéssemos, né? Orais uns pelos outros. Eu gosto, É muito complicado. eu gosto muito que está lá em Mateus 24, né? Quando Jesus dá a profecia ali dos últimos dias. A primeira coisa que Jesus fala, que está em Mateus 24, no versículo 4, ele fala, cuidado para que você não seja enganado. Porque haverá falsos profetas e falsos anticristos. Então, isso é o que está crescendo gigantemente aqui agora, sabe? E aí, eu tô fazendo um curso sobre estudos bíblicos e sobre profecia, sobre fim dos tempos, é um apanhado, desde janeiro. E ali, quando fala sobre profecias, fala sobre. A gente começou o estudo sobre dons do Espírito, né? Que está em Coríntios 12. E agora até dia 27, dia 28, vai ter aberto para todo mundo
um curso sobre isso, sobre o dom de revelamento do Espírito, que é o que a gente acabou de falar, sabe? Saber se aquela pessoa que está pulando, rodando, dançando, se aquilo é o Espírito de Deus mesmo, se aquilo é só emoção mental, ou se é um demônio tomando conta dela e enganando todo mundo. Então a gente precisa realmente, nos fins dos dias, eu acho que é um dos dons que a gente tem que começar a buscar, que é o de discernimento de espíritos. Para a gente saber se aquela pessoa está sendo realmente usada pelo Espírito de Deus, ou se ela só está fazendo pelas emoções dela mesma, ou se ela está sendo usada por um demônio e a gente nem sabe. Por quê? Porque a gente não busca discernimento do Espírito. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, essa é uma oração que eu faço há anos, para Deus me dar discernimento de espírito e saber identificar as vozes. Sim. Porque até algumas pregações que a gente acaba ouvindo, se você for parar para analisar, a maioria delas traz palavras, não que seja errado, motivacional, ou palavras que levam as pessoas a trazer conforto para as pessoas na situação que a pessoa está, vamos dizer assim. Sim. Mas não aquela palavra que vai realmente trazer o desejo de conversão, de arrependimento e de buscar o novo nascimento, vamos dizer assim, buscar, né, morrer mesmo uma velha criatura, né? Porque eu já vi pregadores falar, porque eu sou assim mesmo, eu sou pesada mesmo, eu sou grossa mesmo. Mas como assim eu sou? Se você é tanto, como que o eu sou vive em você? Você me permite, né? Quem é de vocês falando assim, esse dizer aí da gente, o Éder fala muito, eu também estou pegando isso aí como, tipo assim, como um aprendizado. E acho que é uma das partes, eu vejo que vai ser uma das partes mais difíceis para nós que estamos levantando cedo, fazendo tudo isso. Eu acho que não ser enganado, nós temos que treinar muito mesmo, por isso que não pode ter um segundo de desistência. Que vai ser a coisa, acho que um dos fatos mais difíceis de saber, o Éder falou e comentou agora, de saber se alguém está sendo verdadeiro, e a gente também tem um conhecimento tão amplo, tão grande, igual a Neide está falando aí, que é a oração que ela mais faz, mais busca, e é o que a gente vai mais ter que treinar. Não desistir mesmo, porque vai ter muita, igual falso profeta, a gente não vai saber. Tipo assim, por mais que a gente está nessa, eu acho que é muito difícil você ter, sim, saber, é como se fosse você ver através da parede, que está do outro lado, uma coisa verdadeira do lado de uma falsa. Vai ser bem pesado, é difícil para a gente, mesmo a gente estando nessa. Às vezes vai ser muito enganoso, parece uma coisa verdadeira e você vai acabar acreditando naquilo que é enganoso. Mas Aí quando a gente pode começa dizer. a buscar, eu ouvi uma frase, até coloquei no meu Instagram lá. Para você reconhecer o falso, você precisa conhecer o verdadeiro. Então, tipo assim, você sabe como que faz para um bancário reconhecer uma nota falsa? Eles Sim. passam por um treinamento. E esse treinamento é o quê? Eles dão várias notas verdadeiras. E o cara vai na mão. Ele vai treinando a mão dele com as notas verdadeiras. Só com as verdadeiras. Um dia, quando colocar uma falsa ali, ele vai sentir a diferença. Então, para a gente Bem isso aí que a gente tem que estar fazendo. Para a gente reconhecer o falso, nós precisamos conhecer o verdadeiro. E o que acontece? O que a gente está discutindo aqui é isso. As igrejas pararam de ensinar o verdadeiro. E estão começando a entregar algo que é falso, algo que é emocional. E aí, o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas, e isso me dói, porque eu vejo muitas pessoas que, no nosso âmbito, do nosso meio, que são igrejeiros, que a hora que o anticristo se levantar, elas vão ser enganadas. Porque elas vão crer naquilo ali falso, né? Porque tá acostumado com, já tá no ritmo assim, de não saber mesmo, de não conhecer o verdadeiro. E aí, quando aparece o primeiro, ele fala, aí, ó, é isso aí que nós estávamos esperando.
Tipo Tomar assim, até cuidado esperando, mas não estava preparado. com a idolatria inconsciente, né? Uhum. Que às vezes a pessoa ela começa a buscar tanto, tipo assim, tem tanta direção de algo ou alguém que ela começa a, inconscientemente de alguma forma tá idolatrando aquela pessoa, tá colocando aquela pessoa no lugar onde era para Deus estar. Mas não é algo consciente, mas é porque essa pessoa, por exemplo, me ensina tanto, eu aprendo tanto com essa pessoa, e essa pessoa para mim acaba sendo um semideus. E é isso, a gente também tem que tomar muito cuidado, Sim. para que ele não tenha algo ou alguém no lugar onde que era para Deus estar com exclusividade, está sendo dividido, né, com alguém ou algo. É muito... É igual eu vejo o Pablo. Às vezes ele é muito grosso e eu acho que ele faz isso para dar uma frustrada nas pessoas, sabe? tipo assim, não me idolatra. Isso, eu sou homem, pare com isso. Então, às vezes é necessário. E como as pessoas elas têm essa mania, né, de idolatrar pessoas. Isso. Eu tava vendo um testemunho da, ai meu Deus, sumiu o nome dela, aquela que é meio doidinha, Camila Parra? Não, é a aquela que era Camila. cantona, Baby, não, a filha da Baby. Ah, tá, tá. Eu sei, eu sei quem que é. Não lembro o nome dela, mas eu sei. Eu não consigo lembrar o nome dela. Eu vou contar, talvez eu lembre. E ela tava muito bom, um podcast. Fica lá, não é? Isso, Sarah Shiva. É. E ela tava dando testemunho, ela tava contando lá no Inteligência Ilimitada. Cara, muito bom o papo deles e tal, e ela tava contando sobre a música. Eu vi. E esse negócio de idolatria no palco, cara, quando ela falou assim que quando ela viu um show, que ela viu que atrás do palco tinha uma entidade gigante falando aí, ó Deus, eles estão me adorando e não adorando a você. Cara, depois daquele dia eu fiquei pensando, caraca, velho. E como as pessoas são conduzidas a idolatrar ídolos, pessoas. E a gente vê isso em tudo. Por exemplo, mídia. Atores de novela. Eles não têm liberdade para andar na rua porque as pessoas idolatram eles. É verdade. Um exemplo agora, final de semana passado, o Bolsonaro estava em Ilhabela. O povo foi tudo para cima dele. Então, tipo assim, cara, quando que as pessoas vão entender que são só pessoas? Que o único que tem que ser adorado é o próprio Deus. Eu trabalhei 13 anos ali, por exemplo, ali na Primeira Batista. E na época que eu trabalhei, tinha muito show, sabe? Vinha Oficina G3, Resgate, vinha muita gente. Filhos do Homem, tipo assim, cada 2 meses tinha um evento assim, sabe? Eu nunca, para falar que eu tenho uma foto com o Cris do Filhos do Homem. Porque não tinha ninguém na igreja, e eu falava, vamos fazer uma foto aqui e tal. Mas os outros caras, eu tratava como se fosse outra pessoa. E aí você via dentro da igreja as pessoas e querendo abraçar o cara, e querendo chorar. Eu falei, cara do céu, cadê? Você tá buscando quem? E me perdoe, mas esses caras, depois de 2 horas tocando, velho, eles estão fedidos. Eu queria a distância, e o povo lá, e aí amontoava aquele monte de cara. A gente tinha que, de verdade, colocar umas cordinhas em volta do palco, porque é baixo, né? É dentro da igreja. Umas cordinhas de volta do palco e colocar pessoas de segurança para que ninguém subisse no palco e fosse para cima dos caras. E não era nem por causa dos caras, sabe? Era por causa dos equipamentos que era caro mesmo. Mas você sabe o que eu vejo, assim, que as pessoas têm tanta essa euforia para as coisas, assim, vou falar em naturais, é a falta do espiritual dentro. Sim. Porque se você tem a presença do Espírito Santo dentro de você, se você é uma pessoa que vive ali com intimidade com ele, particular, você busca, assim, a todo momento tá naquela comunhão, cara, pode ser quem for. Você não vai dar show, não vai fazer, porque você sabe que você tem um que é soberano. Não tem como, não tem como.
Vocês não vão idolatrar e nem vai colocar outro como, ai, porque fulano tá vindo. Quem que é fulano, comedor de arroz como eu? Semana retrasada teve conferência da família lá na primeira e veio o André Fernandes. Ele veio só na sexta-feira, ele veio, pregou e foi embora. Teve que fazer cadastro, porque lá cabe 900 pessoas para poder entrar. E aí nos outros dias não precisou de cadastro. Então, tipo assim, cara, e aí, você tá indo buscar Deus ou a palavra ou o cara? Entende? Então, tipo assim, onde tá as coisas, sabe? As pessoas, elas estão acostumadas a buscar pessoas e esquecem que às vezes um Zé Ninguém no meio do nada está sendo usado pelo Espírito Santo e transformando muito mais vidas do que essas pessoas com o nome. Às vezes Deus está usando pessoas totalmente diferentes e as pessoas ficam querendo pessoas de renome, sabe? Ou então títulos, né? Não, eu sou pastor fulano. Falou, cara, que legal, tua mãe te deu o nome de pastor quando você nasceu, tá no seu registro. Por Deus. Precisa voltar a ser simples. Sábado à noite, uma amiga acabou de pedir, a gente me chamou para ir jantar com ela, e saímos nós dois para jantar, e a gente vinha conversando, falando sobre isso. E a gente falando de louvores, né? Como alguns louvores têm letras que levam você realmente a pensar. E aí eu falei para ela assim, eu falei, você lembra um louvor que um rapaz cantava, que agora ele tá... Ela falou, ai, menina, agora você viu? Ele tem um louvor que é a Reforma, o nome do louvor. Muito bonita a letra, tipo assim, ele pede para que Deus faça uma reforma nele, porque só Deus tem o poder de fazer essa transformação, de fazer essa reforma. E aí eu falei, olha só, olha a letra que esse rapaz cantou, não sei se ele mesmo produziu, e olha hoje a vida que ele optou e que está escolhendo a viver. Chega a ser totalmente incoerente. Aí ela falou assim, de um extremo a outro. Eu digo, sabe o que é isso aqui? É quando você está na presença de Deus e se torna estrela. Quando você é estrela, você deixa de ter vida com que, vamos dizer assim, um dono do céu. Vamos dizer assim, eu falando para ela, por quê? Se você vê, ele pede, faz uma reforma em mim, porque só você me conhece na essência. Só o Senhor sabe o que está dentro de mim, só o Senhor pode mudar o que está dentro de mim, porque realmente só Deus pode fazer isso. Mas você vê, ele cantava uma letra tão bonita dessa, mas guardava dentro dele o quê? Algo faccioso, porque hoje totalmente, o guri virou... hoje ele vive contra o homem, hoje ele é... Nossa, você fala assim, gente, não é a mesma pessoa. Era uma pessoa mascarada, e assim as pessoas vão idolatrando o ser humano. Sim. E vai ver que o ser humano é falha. O ser humano vai decepcionar, o ser humano vai... Porque é da essência. Ah, porque fulano é homem de Deus, ungido. Eu falo sempre assim, gente, ungido é Deus. É ele que tem que estar o nosso foco, é ele que tem que estar o nosso olhar. Até as pessoas, quando eu vejo, falam assim, Neide, eu te admiro tanto. Eu falei, não faça isso, que agora eu vou fazer algo que você vai decepcionar tanto comigo. E vai dizer, olha, mas eu te vi desse jeito, mas é a sua expectativa que você criou sobre mim. Eu gosto muito daquela frase do Pablo e eu uso ela de vez em quando. Eu sou pior do que você imagina. Exatamente. E eu falo isso. Eu falo sempre, ontem mesmo eu estava conversando com uma funcionária, eu falei para ela, não acho que eu sou boazinha, ou que, a Neide é isso. Não sou, gente, eu não sou. Uma hora eu vou fazer algo aqui dentro que você vai se decepcionar comigo e você vai dizer, nossa, mas eu não achei que você era assim, porque você está criando expectativa sobre mim. Então, não cria uma imaginação. Até engraçado que ontem eu falei isso com uma cliente atendendo ela aqui, ela falando sobre relacionamento. Eu digo, sabe por que as pessoas se frustram? Porque ela conhece a pessoa e ela cria um metamodelo daquela pessoa na mente dela. Ela cria o homem perfeito na mente dela. Aquele homem não é daquele jeito, mas porque ela criou, ela vai só olhar como se ele fosse daquele jeito. Sim. É a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para Deus. Eu falo, a gente não vai se frustrar, a gente não vai se decepcionar. Se a gente estiver convicto com o olhar em Deus, buscando intimidade com Ele, comunhão com Ele, acabou. E buscar entendê-lo, né? Porque principalmente. Se você busca entendê-lo através da visão de uma outra pessoa, você também vai se frustrar. Por exemplo, a gente tem aí a Igreja do Amor, né? Vamos colocar assim, que hoje tudo é amor. E Deus não é... Eu gosto muito daquele livro, O Deus que Destrói Sonhos.
É amor e justiça. Porque, cara, Deus é amor, sim, mas uma hora se você falar assim, Senhor, faça a sua vontade em mim, ele vai te frustrar, porque às vezes o que você está sonhando não é o que ele tem preparado para você. Então, a gente precisa, de verdade, é isso que a gente está conversando aqui, conhecer Deus na intimidade, porque aí a gente para com essas idolatrias, com essa frustração, e aí a gente começa a beber da essência. Então, tipo, hoje eu frequento uma igreja, eu vou assim, cara, eu vou prestar atenção. O que é bom eu recebo, o que não é, passa no ouvido do outro. E eu ouvi uma frase esses dias, você falando aí, que me chamou muita atenção, até anotei, que fala assim, ó, Deus destrói os nossos sonhos para que os nossos sonhos não nos destruam. Caraca, é isso aí. Essa frase falou tanto comigo. É isso aí. E eu parei para analisar assim, quantas vezes eu sonhava coisas e eu falava assim, mas Deus é da tua vontade, Deus desmoronava tudo. Então essa frase me marcou muito. Deus destrói os nossos sonhos para que a gente não seja destruído por eles. A gente sonha tanta bobeira e tem tanta imaturidade nas nossas visões. E realmente, cara, eu tenho estudado e esses dias eu estava passando uma visão que eu tenho para uma pessoa com quem eu tenho andado, e a gente estava falando sobre maturidade, né, que a gente falou bastante semana passada, e sobre você ser maduro, de Deus não dar carro, o pai não dá um carro para uma criança porque ela não tem maturidade para ter esse carro, e que Deus é do mesmo jeito, né? E aí eu estava terminando a conversa com ela assim, eu falei, cara, e eu acredito de verdade que o que está em Joel 2 começou a acontecer lá em Atos 2, mas ainda está acontecendo e o derramar agora no fim dos dias, né? Porque ele fala que antes da vinda do grande dia do Senhor haverá esse derramar do Espírito. E aí eu falando para ela sobre isso, cara, sabe quando você está falando, Deus começa a ministrar em você, em vez de você falar, ministrar na vida da pessoa? E na hora veio assim, só que esse derramar será só sobre a vida daqueles que estão preparados. Só sobre a vida daqueles que têm maturidade suficiente para receber, para que isso seja transbordado na vida de outras pessoas. Aquilo ficou assim, falou, eita Deus. Impactante. Vamos buscar, né? Porque eu quero fazer parte dessa comissão. Gente, vai ser 6h40. Se deixar, a gente vai embora, porque é muito bom. Entrou na esfera. Eu costumo dizer, cara, se começar a falar de reino, eu vou embora. A gente passa o dia inteiro falando. Agora já mudou o assunto, para mim perdeu a graça. Graças a Deus, essa essência tem entrado dentro de mim. É isso aí. Fechou então, gente? Neide, pode orar para a gente finalizar? Pode, sim. Obrigado. Senhor Deus, amado, soberano, poderoso Pai, a Ti rendemos graças, ó Deus, nesta manhã, porque entendemos que o Senhor é bom. Queremos pedir a Ti, Pai, que através dessa oração a misericórdia do Senhor nos alcance todos os dias, porque sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor nos instrui todos os dias, Pai, acerca do Teu desejo, da Tua vontade para cada um de nós. Então, ó Deus, que nesse momento o Senhor traga clareza cada vez mais aos nossos pensamentos, clareza através do nosso entendimento acerca da Tua palavra. Que venhamos ter intimidade na essência do Teu Espírito, Senhor Jesus. Que o Senhor possa colocar dentro de cada um de nós um coração desejoso da Tua presença, um coração que todos os momentos está disposto a ser cheio do Teu Espírito. Porque não queremos viver segundo a nossa vontade, não queremos andar segundo o nosso querer, o nosso achismo, mas queremos ser direcionados pelo Teu Santo e Glorioso Espírito. Então eu peço ao Senhor, Pai, que nesta manhã que estamos aqui reunidos, o Senhor visite aquelas pessoas que por algum motivo não puderam estar. Senhor, oramos no início e eu quero orar também agora no final pelo pai da nossa amiga Elisângela, Pai. Visita ele neste momento. Que o Senhor trabalhe através deste momento, Pai, para aproximá-lo ainda mais de Ti e fazer, meu Deus, com que o propósito do Senhor na vida de todos envolvidos neste propósito seja cumprido.
Jesus, eu te agradeço por esse dia. Te agradecemos pelo fôlego que há em nós. Te agradecemos pela saúde. Somos gratos pela nossa família, pela nossa casa, pelo teto que o Senhor nos concede, pela a cama confortável que tivemos essa noite de frio. Agradecemos ao Senhor por tudo, Jesus. Que venhamos ter um olhar, meu Deus, focado no Senhor. Mesmo diante das adversidades, das dificuldades, possamos entender e compreender que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, que hoje seja um dia de crescimento exponencial, um dia onde venhamos entender e compreender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Porque para cada um aqui o Senhor dá segundo a necessidade e a medida que precisa no momento. Então, nos conceda hoje a graça e a misericórdia para poder saber, ó Deus, que estamos em tua presença. Sabendo, ó Pai, que sem ti nada somos, que sem a tua presença, o seu discernimento, o seu entendimento, o seu espírito, nada somos. Sabe, Deus, temos o privilégio, Pai, de poder todas as manhãs contemplar a tua face e entender o teu ensinamento. Por isso eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço por esse momento de comunhão, pelas pessoas que nós conhecemos através desse estudo e que nos levam a estar próximos do Senhor, porque isso é o que nos dá alegria, saber que nós nos aproximamos de Ti através de pessoas que o Senhor coloca em nossos caminhos. Então eu te agradeço e te dou glórias, porque o Senhor é o único que é merecedor de todo louvor, adoração e glória. Em nome de Jesus. Amém.